Fala, bicho! Fala, QR! Vamos falar de venda? Nesse vídeo eu vou te ensinar o que fazer quando o cliente perguntar o preço do imóvel logo de cara. É muito comum a insegurança do corretor de imóveis nesse momento, porque você vai falar o preço, o cliente pode ir embora, pode desligar, pode achar o imóvel caro, você fica sem tração, sem orientação. Bicho, o que fazer nesse momento? Tem gente que enrola, tem gente que barriga, mas isso não é o mais eficiente. Eu vou dizer por quê. Quando você pergunta uma coisa, você quer a resposta da coisa que você perguntou. A sua dúvida, a sua insegurança, a sua prorrogação de informar o que o cliente perguntou já mostra uma percepção que nem você mesmo confia naquilo que você vende. Mas existem formas de você falar o preço e se manter no controle dessa comunicação, e é isso que eu vou te ensinar. Mas antes, entenda uma coisa: venda é condução. Se você não conduz o cliente para a próxima etapa, se você não conduz o cliente para onde você deseja levá-lo, ele vai te conduzir. E ao deixar o seu cliente conduzir, ele faz a finalização sem você saber. E condução, direção, é você sempre se antecipar ao próximo passo. Por isso que venda é técnica. As pessoas falam que venda é técnica, mas muitos não compreendem o que é uma técnica. Técnica é a repetição de uma ação com o resultado esperado projetado, com o resultado projetado realizado. Técnica é a execução de uma ação que você já sabe o resultado. Por isso que a técnica é importante. E mesmo diante de uma variável emocional, você, ao aplicar a técnica, você fica no controle. Então, vamos ficar no controle quando o cliente pergunta qual é o preço e você não precisa prorrogar, barrigar e nem ficar inseguro. Vamos lá? Você está numa chamada com o cliente no telefone, você está numa mensagem de texto com o cliente, bicho, toda vez que alguém te perguntar alguma coisa, responda o que a pessoa perguntou. Não faz volta, não fala daqui a pouquinho eu vou te falar. Não fala assim, a minha próxima etapa é te falar isso, deixa eu te falar antes os benefícios do imóvel. Sai desse lugar, bicho. Se a pessoa perguntou, responde o que a pessoa perguntou. E qual é a técnica? A pessoa perguntou, qual é o preço desse imóvel? A sua fala, 500 mil. A forma como você informa o preço diz muito sobre a segurança que você tem do valor do imóvel apresentado. Vou repetir. A forma como você fala o preço diz muito sobre o valor do imóvel apresentado. Quanto mais fraca, quanto mais duvidosa for percebida a sua informação, o seu preço, mais passará para o outro, que nem você acredita que vale o preço informado. Então o cliente perguntou o preço. Qual o preço desse imóvel? 500 mil. Qual o preço desse imóvel? 250 mil. Qual o preço desse imóvel? 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões. Qual o preço do imóvel? 2 milhões de reais. Quando você falar o preço, bicho, presta atenção, isso é técnica. Quando você falar o preço, você fala e cala a boca. A tendência é você agora defender o preço. Se você já começa defendendo o preço, você já está dizendo que não vale aquilo. E se o cliente não percebeu o que você quer mostrar quando lhe perguntou o preço, você acha que depois que você falar, ele vai acreditar? Sai desse lugar, bicho. Isso é infantilidade. Segura e cala a boca. Qual o valor desse imóvel? 500 mil, 1 milhão. Segura. Qual o preço desse imóvel? 1 milhão de reais. Passado-se alguns segundos, se o cliente não se pronunciar após a sua fala, porque a tendência é que ele se pronuncie, e se ele se pronunciar de alguma forma, não importa o que ele fala, ele está te dando a marcação da direção que você precisa caminhar, você precisa se tornar interessante. Interessante é falar para o outro o que o outro quer ouvir, complementando o seu saber. Então, fala, qual o preço desse imóvel? 500 mil, segura. Ele pode falar, tá caro. Ele pode falar, aceita parcelamento. Ele pode falar, aceita financiamento. Ele pode falar, mas eu vi um imóvel mais barato aqui dessa região. Cara, não importa o que ele fale. Fala o preço e segura. Fica quieto. Sustenta o preço.
Se ele falar alguma coisa, na marcação dele você segue, que aí você controla a marcação dele, que está trazendo já possíveis variáveis de aceitação ou objeção para que você possa neutralizá-las. Se ele não falar nada, você vai dizer o seguinte: qual o preço desse imóvel? 500 mil. Fulano, existem outras características que você está levando em consideração. Fulano, quais são as principais características fora o preço para que você encontre o imóvel ideal para você? E segura também. O que você faz? Qual é a técnica? A técnica é marcação, segurança e reposicionamento de características complementares, variáveis, depois que você fala o preço. Eu quero que o cliente traga para mim o que ele busca do imóvel. Porque o preço sempre é uma informação de primeira verdade. O preço nunca é a informação que vai dar a negação final. Isso é só uma fumaça. Se você consegue ter as características complementares, se você consegue fazer o seu cliente trazer para você as outras informações que ele está levando em consideração nessa busca, te dá um repertório muito maior para você trazer outras possibilidades imobiliárias, para você aprofundar naquele imóvel de alguma forma, trazendo essas outras características à luz do olhar dele. Então, essa técnica ela é muito poderosa, porque você, além de responder e coachear e ampliar, você neutraliza o próprio preço ao saber as outras características para que você possa abordar e sustentar na sua comunicação. E a sua fala é na marcação dele. Corretor que não utiliza a fala do cliente como marcação é corretor chato, é corretor que não fica interessante. Porque a fala do seu cliente sempre é o ponto de interesse que você deve trabalhar para complementar a informação que você passou para ele. Use essa técnica e, bicho, tu vai arrebentar quando o seu cliente perguntar qual é o preço. Isso é metodologia QR, bicho. Isso é comportamento, isso é análise de tomada de decisão. E é por isso que a metodologia QR traz de forma sustentável, garantida e escalável os resultados para quem a aplica. E se você chegou até aqui, bicho, assina o nosso canal, vai aqui embaixo e inscreva-se. Aplica lá, ativa o sino com todas as notificações, porque assim o YouTube antecipa para você quando a gente soltar um vídeo aqui. Faça parte da nossa comunidade, deixa um like pra gente aí, bicho, é relevante pra gente demais esse seu like. E participe e continue com a gente aqui no YouTube com outras técnicas. Eu sou o Guilherme Machado e eu tenho um sonho, ir com você, levar você lá pra cima, bicho, pro topo do mundo, ir com você junto lá pra cima, pro pódio. Vamos juntos quebrar as regras e eu te vejo no nosso próximo vídeo aqui no YouTube.